Mas o teu amor, Ele transforma, Senhor Deus. E Ele nos chama. E eu te chamo, Deus, para perto de mim. Oh, bem perto de mim, Deus. Teu Espírito me conduz, tua palavra alimenta minha alma, meus lábios purificas, Deus. Apenas tua presença me acalma. Ouve agora meu clamor, ouve o cântico que em mim puseste. Achega-te a mim, Salvador. Achega-te a mim, não há ninguém. Jesus, esta tarde eu te quero agradecer por esta oportunidade que nos dás, Senhor, de estarmos aqui reunidos no teu nome, no nome de Jesus Cristo. Que a tua palavra venha às nossas vidas, Senhor, que a tua palavra continue a transformar as nossas vidas, Senhor, como sempre transformou. Espírito Santo, guia-nos através da tua verdade, guia-nos, Senhor, através da tua palavra, fala-nos, Senhor, para que possamos reconhecer aquilo que somos diante de ti, para que possamos alcançar a promessa da vida eterna que tu nos tens falado e que nos continuas a falar a cada dia. Estamos aqui reunidos, Senhor, porque acreditamos em ti, porque sabemos que tu és a verdade, tu és o caminho. Sabemos que sem ti não podemos chegar, sabemos que sem ti não podemos entrar no reino, porque tu estás à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Ressuscitaste dos mortos pelo poder de Deus. És nosso advogado, és nosso irmão, és nosso Pai, és o Filho de Deus. Acreditamos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca, no nome de Jesus. Continua a discipular a nossa vida, a corrigir a nossa vida, a disciplinar a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Continuas a dar-nos vida, vida eterna, Senhor, através da tua palavra. Vamos ler aqui no nome de Jesus Cristo. Vamos ler uma palavra simples que fala da vida de um discípulo. Todos nós sabemos que Jesus tinha 12 discípulos e que antes de morrer crucificado numa cruz e de ter ressuscitado ao terceiro dia, ele preparou pessoas, estava a preparar pessoas, estava a chamar pessoas, e diz que chamou especificamente 12 homens. 12 homens que receberam o chamado de Deus, escutaram a voz de Deus, compreenderam que Deus, de uma maneira ou de outra, através de Jesus, estava a entrar dentro das suas vidas, estava a entrar dentro dos seus corações. E esta foi uma verdade eterna que ficou com eles, mesmo depois da morte e da ressurreição de Jesus. Evidentemente que estes homens estavam incapacitados por fazer a obra de Deus. Estes 12 discípulos necessitavam mais do que ver milagres. Tinham que ver o último poder a ser derrubado, do qual estavam constantemente a receber essa mensagem da parte de Deus, porque Jesus proclamava-lhes constantemente que iria ressuscitar ao terceiro dia. E sabemos que neste tempo as pessoas eram crucificadas. No Império Romano fazia parte da lei, quando alguém fazia algo de mal, quando assassinava, quando roubava, tinha uma condenação de morrer crucificado numa cruz. E sabemos que foi desta forma que Jesus recebeu a condenação na sua vida. A condenação era precisamente ser morto numa cruz. Mas sabemos que centenas de pessoas ou milhares de pessoas nessa altura morriam sacrificados.
E isso, de uma maneira ou de outra, não tem significado absolutamente nenhum. Isso não tem poder transformador absolutamente nenhum, porque qualquer pessoa, nessa altura, estava sujeito a essa lei, estava sujeito a essa intervenção, essa justiça humana que, de uma maneira ou de outra, era aplicada aos homens. Morrias numa cruz como qualquer outro. Assim como Jesus, de um momento dado, foi visto e crucificado na cruz. E diz que os discípulos, quando o viram, que fugiram, que se assustaram, que viram nele aquilo que poderia acontecer nas suas próprias vidas. Não estavam de alguma maneira discipulados, não estavam de alguma maneira preparados para seguir uma missão que exigia a própria vida, porque essa é a exigência de Deus, essa é a exigência de Jesus para cada seu discípulo. E diz que vamos falar de um em particular, como podíamos falar de muitos deles, mas Pedro era um homem duro, era um homem analfabeto, diz que era um pescador e que ganhava a sua vida a pescar, ganhava a sua vida como qualquer pessoa normal, mas diz que no momento dado Jesus começou a interferir, a entrar na sua vida de uma maneira implacável, de uma maneira que ele não estava a entender no fundo do coração dele a reação que ele teve, e quando via a Jesus, via nele uma santidade, via nele uma perfeição, via nele uma presença que ele mesmo se interrogava a ele mesmo, que eu nunca poderei ser como este homem. Eu nunca poderei fazer as coisas que este homem está a fazer. Evidentemente que isto na vida dele e isto na vida de Pedro era nada mais, nada menos do que aquilo que Deus queria ver. A impossibilidade de não fazer. A humildade de confessar que não podia. Não tinha autoridade, não tinha capacidade, não tinha palavra de Deus, não tinha direção, não podia, sentia-se completamente fora quando se apresentava a Jesus, quando via a Jesus. E muitas das vezes o que fez que este homem verdadeiramente pudesse ser transformado foi que Jesus não enganava. Jesus falava-lhe a verdade. Jesus dizia-lhe aquilo que ele não queria ouvir. E em um momento dado ele diz que: Senhor, eu estou pronto para te seguir até ao fim. Eu estou pronto para dar a minha vida por ti. Não importa aquilo que tenha que sofrer, não importa aquilo que tenho que fazer, em qualquer momento, em qualquer circunstância, estou preparado. E Jesus lhe disse claramente: isso é mentira. Aquilo que estás a dizer, não estás a dizer com o teu coração. Aquilo que estás a dizer, o que estás a dizer pura e simplesmente na consequência do sentimento que está em ti. Isso não é uma realidade. Isso não faz parte da tua vida. Essa não é a verdade da tua vida. Ele diz que não, Senhor, eu, incapaz, eu seria lá capaz de te deixar. Eu seria lá capaz de te ver a sofrer, de te ver mal, de te ver numa cruz e te deixar. Este era o pensamento, esta era a realidade de Pedro, isto era aquilo que ele pensava, era a capacidade que ele impunha à sua própria vida num movimento sentimental, num movimento humano. E Deus queria-lhe precisamente fazer ver as coisas de uma maneira completamente diferente, porque seria nesta diferença que ele poderia chegar ao fim, e que chegou ao fim na realidade. Ele teria que mover-se, ele teria que compreender que
A fé não era um puro sentimento, que as palavras de Deus não eram sentimento, mas que as palavras de Deus tinham que ser verdadeiras e tinham que ter o poder suficiente para poder transformar vidas e corações. E essa era a realidade que estava a passar entre Jesus e entre ele. Jesus estava-lhe a falar uma verdade que o estava a limpar, que o estava a purificar, que o estava a confrontar com a sua própria pessoa, para que ele no futuro não dirigisse a sua vida de uma forma sentimental, mas de uma forma sentimental e espiritual ao mesmo tempo. Porque a parte espiritual não era e não estava de alguma maneira madura na sua vida. Vamos ler em Lucas, no capítulo 22. Vamos ver o que é que se passou nesta altura. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. O capítulo 22 de Lucas, o verso 24. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Este também estava com ele. Estava esta mulher, estava esta criada a dizer, porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço de lado nenhum, não tenho relação nenhuma com esse homem, não tenho intimidade nenhuma, não o conheço, pura e simplesmente. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Pedro lembrou-se. É muito importante nos lembrarmos. A lembrança é importantíssima, porque a lembrança de Deus a nós automaticamente nos traz a luz. E ele tinha trevas na sua vida, umas trevas que não lhe permitiam ver. Até o momento em que a palavra, diz que a palavra do Senhor recordou-se, começou-se a recordar, começou-se a dar conta daquilo que verdadeiramente tinha escutado durante meses ou durante anos, mas que nada lhe tinha entrado. Nada, se não fosse este momento, lhe tinha feito escutar as palavras. Diz que ele lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Lembrou-se da palavra do Senhor, não à sua maneira, mas como Jesus lhe tinha dito. Da maneira que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E isto dá-nos uma ideia clara do que é que se passou com Pedro. Dá-se uma ideia clara da sua hipocrisia, da sua amizade mentirosa para com Jesus. Uma realidade e uma verdade que ainda não lhe tinham vindo. E Jesus sabia que isto teria que se passar com ele. Porque ele iria se lembrar, ele iria se recordar da verdade.
Iria se recordar daquilo que Jesus lhe tinha dito, não aquilo que ele tinha dito a Jesus também. Porque estava querendo dizer a Jesus uma coisa e vimos que o procedimento dele foi completamente contrário. Então, quando ele se confrontava e quando as pessoas olhavam para ele e o reconheciam e diziam, mas este aqui também pertence à mesma seita, este teve aí um montão de anos, este teve aí a fazer não importa o quê, mas eu conheço perfeitamente. Eu costumo vê-lo com esse Jesus. E diz que ele respondeu pura e simplesmente, não o conheço, não te conheço de lado nenhum, nunca estive contigo, não sei quem tu és, não sei qual é a tua vida, não sei quais são os teus interesses, não sei qual é a tua visão, não sei qual é o teu ministério, não sei qual é a tua missão. Então, de um momento ao outro virou, não queria assumir compromissos, não queria assumir as responsabilidades, porque sabia e tinha claro que a partir do momento em que não negasse a Jesus, teria que assumir um compromisso, teria que ter uma responsabilidade nele que o obrigaria a assumir a palavra de Deus. E era nada mais, nada menos que Jesus estava a fazer com ele. Ele estava-se a lembrar, não era das palavras da mãe, do tio, da tia, do irmão ou da irmã. Diz que ele se começou no final a dar conta quando Jesus lhe disse que o galo cantará 3 vezes e à terceira vez me negarás. Imagina que isto era uma profecia, e foi uma profecia tremenda. Quando recebes algo da parte de Deus e quando vês isso realizável, quando vês a verdade diante de ti, a verdade diante da tua vida, quando te rendes conta que essa realidade está aí, sabes que não podes ir contra. E ele não estava a poder ir contra sobre algo que tinha recebido da parte de Deus, e era esta profecia que se estava a cumprir, a fazer cumprimento na sua vida, a fazer com que ele verdadeiramente reagisse de outra forma, porque ele estava na negativa, ele estava na má. Ele não estava fora, estava desorientado, estava desconcentrado, tinha perdido o vigor, tinha perdido a paixão, tinha perdido aquele amor interior. Isso, de uma maneira ou de outra, o obrigava a negar, como muitos podemos negar, ou como muitos já negamos, ou como muitos podemos vir a negar. Mas aqui podes ver que a negação de Pedro não foi algo que destruísse a sua vida. Aqui podes ver que a negação de Pedro, como estava relacionada com Jesus, estava relacionada com a palavra de Deus, e esta é a grande diferença de toda esta situação. Não era propriamente a negação que ele estava a fazer de Jesus às pessoas que iria mudar as coisas, mas diz que no final, quando ele associou a verdade que estava a ouvir, e a verdade estava-lhe a vir nada mais, nada menos do que um pequeno animal que estava a cantar, um galo. Um galo despertou. Era isso. E esse é o significado. A função de um galo é despertar pela manhã, quando o galo canta, o que é que tu fazes? Cocorococó! Despertas. Ei, estava a dormir. Estava a dormir. É que não posso dormir. Não me posso desorientar. Não me posso enganar. Não posso ir contra esta verdade. Esta verdade faz parte da minha vida e tenho que a reconhecer. Assim temos que agir. Assim ele agiu. E esta mostra, de uma maneira ou de outra, a madurez, a maturidade de uma pessoa. E Pedro estava a ser transformado noutro homem. Num homem de palavra.
um homem de poder, um homem que iria dirigir a igreja, um homem que ia ser um servo de confiança de Jesus, porque ele ganhou a confiança de Jesus. Não da maneira que ele queria, não da maneira lisonjeira, mentirosa que ele estava a querer transmitir, não da maneira sentimental, não da maneira humana, mas da maneira que Deus lhe estava a mostrar. E diz que desta maneira ele recebeu. Aleluia. Recebeu. Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. O verso 62 diz: e sendo Pedro para fora, chorou amargamente. E às vezes é necessário chorar. Olha para mim. Chorar amargamente. Não é chorar docemente. Não é chorar por amor. Não é chorar por chorar porque alguém nos fez mal, porque alguém nos aleijou, porque alguém nos disse coisas que não gostávamos, mas chorar pela verdade. Chorar amargamente pela verdade. Reconhecer a verdade nas nossas vidas. E isto fez que ele edificasse a sua vida sobre a rocha, sobre Jesus. Isto fez dele uma nova criatura. Isto fez dele este choro amargo. Realmente, chorar amargamente, creio que a palavra nos diz tudo. Quando algo é amargo, quer dizer que é algo difícil de tragar, algo difícil a engolir, o que é amargo. As coisas amargas não são boas. E diz que ele chorou amargamente. Estava a libertar-se. O choro que Deus estava a provocar nele, estava a transformá-lo espiritualmente. Estava a fazer dele o homem que Jesus queria que ele fosse, não aquilo que ele queria ser. E esta é a diferença. Nós podemos querer ser muitas coisas na vida, mas só uma coisa nos convém: é saber que somos aquilo que Deus quer. E ele estava e a recebeu e não aguentou. A reação dele foi separar-se, meter-se a sós, sozinho num canto, a deitar fora toda a amargura. Era amargo, a amargura que estava nele, estava-lhe a sair. Chorou amargamente diante de Deus e diante de Jesus. E este foi nada mais, nada menos do que o começo de Pedro como discípulo. Como os outros sofreram também transformações, problemas, situações, mas estamos a falar deste em particular, porque Pedro toca-nos a todos, porque não era um homem iletrado, não era um homem que tinha muitos conhecimentos, mas era um homem que queria ser transformado pelo poder e pela palavra de Deus. 1 de Pedro, 2 de Pedro. Para um analfabeto, um homem que não sabia ler nem escrever, podemos ver o reflexo da palavra de Deus nas suas vidas, a importância da palavra de Deus na sua vida, ao ponto de escrever, de exortar, de aconselhar, de ser um dos principais discípulos, porque teve luz da palavra de Deus, lembrou-se da palavra de Deus, e eles iam se lembrar mais tarde,
daquilo que Jesus lhes disse. Quando viram Jesus ressuscitado, lembraram-se que foi nada mais, nada menos do que isso que Jesus esteve a dizer constantemente. Porque o sacrifício não tem, nem teria algum valor se a ressurreição não participasse. Porque é a ressurreição de Jesus que nos assegura, que nos fala, que nos identifica, que nos abre e que nos diz claramente que Ele é o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. E esta era uma verdade que eles iam ver. Esta era uma verdade que Pedro iria testemunhar, iria ter a oportunidade de ver a Jesus ressuscitado. Senhor, no nome de Jesus te agradecemos a tua palavra, por tudo aquilo que nos disseste aqui, porque nos estás a preparar, porque preparas a nossa vida a cada dia para que possamos seguir em frente, para que possamos, Senhor, dar da tua vida, participar da tua vida, fazer participantes a outros da tua vida, da tua palavra, da tua vitória, Senhor. Bendito sejas tu para sempre, bendita seja a tua palavra, o teu poder, a tua autoridade e o teu amor que nos transforma. Senhor, continua a guiar-nos como queiras, Senhor, da forma que tu queiras, na tua vontade, Senhor, no desejo da tua missão. Dá-nos forças, dá-nos capacidade, dá-nos autoridade para seguirmos em frente, Jesus, e que possamos chegar à reta final, chegarmos àquilo que nos falas a cada dia, que é a tua vida eterna. Te damos graças pela vida que temos hoje, vida em abundância, em Cristo Jesus. E que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus Cristo. Amém.